Querido e querida aluna, é com muita alegria que estamos aqui para mais uma aula. A saudade está grande, os dias parecem mais devagar. Saiba que mesmo longe, você continua em meus pensamentos. Hoje, a nossa aula tem como tema Governo do Município e Cidadania. Nosso objetivo é reconhecer a importância da participação das mulheres na vida política. Então, antes de nós começarmos nossa aula propriamente dita, vamos fazer a correção do caderno de atividade, as páginas 22 e 23? Vamos lá? Acompanhe comigo, com o caderno em mãos, e vejamos a leitura do texto. O governo dos municípios. Você se lembra das principais funções dos poderes legislativo e executivo? Leia o texto para responder e depois complete o quadro abaixo. O Poder Legislativo Municipal é formado pelos vereadores que trabalham na Câmara dos Vereadores e são responsáveis por criar as leis do município e fiscalizar se os serviços públicos oferecidos estão adequados às necessidades de seus moradores, entre outras funções. Cada município tem uma quantidade de vereadores que varia conforme o número de habitantes e as leis do município. Você sabia que nosso município tem de 12 a 15 vereadores? Bom, continuando. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo prefeito e pelo vice-prefeito, auxiliados pelos secretários municipais, escolhidos pelo prefeito e responsáveis pelos serviços públicos. O Poder Executivo é responsável por aplicar as leis, ou seja, ele executa o que é decidido pelo Poder Legislativo. O prefeito também pode propor a criação de leis, mas elas precisam ser aprovadas pelos vereadores. Então, vejamos o quadro. Poder Legislativo, do lado esquerdo, e Poder Executivo também aí embaixo. Então, o Poder Legislativo, ele é representado por... O que você colocou aí nesse quadro? Então, ele é representado pelos vereadores. Quais as funções principais dos vereadores? Criar as leis do município e fiscalizar se os serviços públicos oferecidos estão adequados às necessidades de seus moradores. E o Poder Executivo, ele é representado por quem? Pelo prefeito e vice-prefeito. E quais as funções principais que eles executam? Aplicar as leis, ou seja, executar o que é decidido pelo Poder Legislativo. Você colocou assim nas suas respostas? Se você colocou dessa forma, está correto. Agora vamos para a página 23. Observe as fotografias a seguir. Elas mostram uma praça pública e um córrego localizados em municípios brasileiros. A foto de número 1, Praça Luiz de Palma, no município de São Paulo, uma foto tirada em 2017. E a outra fotografia, de número 2, um córrego Mulugu, no município de Juazeiro, aqui na Bahia, bem pertinho da gente, em 2016. Então, vocês estão vendo aí como a população desses lugares tratam, os seus espaços públicos. Será que está correto essas fotografias estarem mostrando essa degradação dessas paisagens? Então, vejamos a primeira questão, a letra A. Que problemas você observa na fotografia 1? Estamos vendo aí mato alto e acúmulo de lixo. Você concorda? Letra B. E na fotografia 2? A mesma coisa, Acúmulo de entulho e lixo também aí no córrego, como vocês estão vendo na fotografia. E na letra C, quem são os responsáveis pela má conservação da praça e do córrego? Respondeu certo que
a manutenção e a conservação da praça pública e do córrego são responsabilidades da prefeitura. Se a prefeitura está vendo esses espaços degradados desse jeito, ela tem a obrigação de limpar. Mas também a população precisa contribuir, por exemplo, dando destino correto ao lixo que ele descartou. Não é isso? Lembra-se do trabalho que nós fizemos? Um trabalho importantíssimo que fala sobre essas questões, né? Sobre a necessidade de nós reutilizarmos, nós descartarmos, reciclar tudo aquilo que não nos serve para nosso uso, não é mesmo? Então, nós devemos cuidar bem dos espaços públicos e nós podemos cuidar bem quando a gente coloca o lixo no lugar adequado, dando o seu destino certo. Terminada essa correção, vamos para a página 63 do nosso livro. Vamos lá? Acompanhando as mulheres e o governo. Você sabia que antigamente não podiam votar nem se candidatar, quer dizer, as mulheres, né? Que as mulheres não podiam votar nem se candidatar a um cargo público? Pois é. A participação das mulheres na política vem sendo conquistada aos poucos e com muita luta. No Brasil, o direito ao voto, por exemplo, foi obtido somente em 1932. Mas apenas as mulheres casadas, com autorização do marido, ou viúvas e solteiras que tivessem renda própria, essas podiam votar. Então, veja como era bem restrito, né? As pessoas que podiam votar até essa época no Brasil. Então, lembre-se que até no período do Brasil colônia, né, quando o Brasil foi colônia de Portugal, os homens eles só votavam se eles tivessem posses, né? Então, eles não podiam votar qualquer homem, não. Então, veja aí uma fotografia, a posse de Luísa Alzira Soriano, primeira prefeita do Brasil, eleita em 1929 para governar o município de Lages, no Rio Grande do Norte. Então, veja que é algo bem atípico. Por exemplo, nessa época, como as mulheres tinham muitas restrições para que elas não pudessem votar, nessa época, em 1929, já estava havendo, né, uma facilidade em facilitar com que a mulher pudesse, nesse momento aí, se candidatar para prefeita de uma cidade. Então, ela vem conquistando isso há muito tempo. Então, a presença da mulher nos cargos de administração pública é importante para promover a igualdade entre homens e mulheres e trazer mais atenção às necessidades do sexo feminino em diversos setores. Então, veja como foi importante a mulher buscar os seus direitos de votar quando ela começa a pleitear a cargos de prefeita, a cargos de vereadoras, a cargos de presidenta também aqui no nosso país. Isso é muito importante porque elas precisam também estar lado a lado, né? Exercendo também, exercendo poder nas decisões públicas, né? Que deve ser de todos e não apenas dos homens. Sabemos que para a cidadania ela acontecer de forma plena, todos devem executar os seus direitos e seus deveres livremente, não é? Então, veja que leia aí abaixo uma notícia sobre as eleições municipais
de 2016 aqui no Brasil. Como foi que aconteceu? Olha bem. Mulheres, maioria da população, minoria na política. Então vejamos, vamos acompanhar a leitura. No primeiro turno, realizado no dia 2 de outubro, 5.509 municípios decidiram quem vai comandar as prefeituras nos próximos 4 anos. Desse total, apenas 639 cidades terão mulheres no comando. Quando a apuração do segundo turno foi encerrada, o resultado não trouxe avanços para o universo feminino. Então, no primeiro turno, ganharam 639 mulheres. Quando teve um segundo turno nessa mesma época, apenas mais uma mulher ganhou o direito de dirigir uma prefeitura, que foi a Raquel Lira, que venceu a eleição para a prefeitura de Caruaru, no estado de Pernambuco. Então, respondendo aí essas duas questões oralmente, quantos municípios elegeram mulheres como prefeitas em 2016? 640 municípios, não é isso? Em sua opinião, o resultado dessas eleições mostrou uma participação grande ou pequena das mulheres no cargo de prefeito? É claro que nós achamos que foi muito pequena a participação das mulheres aí, né, nos cargos, né, de prefeito. Ainda é muito pequena. A questão de número 2. As mulheres conquistaram espaço na vida política do Brasil? Explique. Elas conquistaram, sim. Houve um aumento na participação das mulheres na política, conquistado com o passar dos anos, ao direito ao voto e depois a candidatura, né? Quando nós vemos aí acima a primeira mulher eleita, né, em 1929 para governar o município de Lages, no Rio Grande do Norte. Eu coloquei o mapa do Brasil aí para que vocês pudessem visualizar onde é que fica o Rio Grande do Norte, que fica na região nordeste do Brasil, e foi o local onde essa primeira prefeita mulher eleita em 1929 no município de Lages. Bem, vamos agora para a troca de ideias. Em sua opinião, é importante que as mulheres participem mais da vida política dos municípios, dos estados e do país? Por quê? É claro que nós achamos que é importante a participação das mulheres, não é isso? Por que é importante? Porque tendo a mulher no comando, seria importante, porque com ela no comando, com a mulher no comando, ela iria visualizar mais, né? Ela iria se importar, ela iria buscar mais melhorias e interesses nas questões femininas, né? Nas questões das mulheres, né? E, afinal, nós temos muitas deficiências em muitas questões na vida das mulheres, e é necessário que as mulheres no poder, elas são importantes, pois elas vão buscar os interesses dessas mulheres que são necessitadas de muitas melhorias em suas vidas, como, por exemplo, a equiparação dos salários. Tem mulheres que fazem o mesmo serviço que o homem, mas, no entanto, elas ganham menos do que os homens fazendo o mesmo serviço. O fim do preconceito também no ambiente de trabalho deveria acabar, pois todos são iguais, né? A equiparação também, igualar os salários dos homens e mulheres que ocupam os mesmos cargos, lutar pela segurança das meninas, das mulheres,
promover mudanças no comportamento e na divisão dos trabalhos domésticos, por exemplo, igualar a divisão desses trabalhos. Tanto o homem quanto a mulher, eles trabalham fora. E em casa, muitas vezes, só a mulher que trabalha. Mas não deve ser assim. Os trabalhos devem ser divididos, não é mesmo? Então, são conquistas que só as mulheres, né, por ser mulheres, elas poderiam promover se elas estivessem em maior número na situação de comando. Você concorda? Vamos para a próxima página. Olha aí a foto da primeira presidenta do Brasil, ocorrida em 31 de outubro de 2010, aos 63 anos, Dilma Rousseff. Ela foi, então, eleita a presidenta da República. Ela foi a primeira mulher a presidir o Brasil com quase 56 milhões de votos. Então, veja aí uma conquista muito importante para a mulher brasileira. Vejamos agora a página 64 do nosso livro Impostos e Taxas. Então, os governantes, como os prefeitos dos municípios, os governos dos estados e o presidente da República, eles são responsáveis por diversos serviços públicos, sejam serviços como essenciais, né? Que são serviços essenciais para a população, como escolas, como praças públicas, como hospitais, como creches. Então, tudo isso são serviços que todo cidadão que vive em um município, ele tem o direito. Mas quem é que paga por esses serviços? Quem é que paga por todos esses serviços? Somos nós, a população, não é mesmo? Então, para que os serviços públicos possam ser oferecidos aos habitantes do município, são arrecadados os impostos. Um deles é o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, que eu sei que você já ouviu falar, não é? Outro é o Imposto Territorial Rural. Esses impostos são cobrados de pessoas e de empresas que possuem alguma propriedade, casa, terreno, galpão, no espaço urbano e no espaço rural de um município, respectivamente. Além dos impostos, os habitantes do município, eles pagam taxa pelo uso de água encanada, energia elétrica, telefone e transporte público. Mas agora eu pergunto para você, será que todos os moradores são atendidos pelos serviços públicos do município? Olha a fotografia que eu coloquei ao lado. Será que todos têm acesso à água? Então, como estamos vendo aí, uma reivindicação, né? Pessoas indo às ruas com faixas pedindo o direito à água, não é? Elas dizem que a água não é uma mercadoria, mas é um direito adquirido, principalmente porque elas pagam, todo mundo paga os seus impostos, né? Então, por isso, precisa ser atendidos esses serviços tão necessários à vida da população. Não é mesmo? Concorda? Eu gostaria que você refletisse sobre essas questões, pois elas são importantes, no sentido de que nós nos conscientizemos de que são serviços que todos têm direitos, né? Indistintamente, todos têm direitos a ter água encanada, a ter luz elétrica, a ter todo tipo de saneamento básico necessário para que a pessoa possa viver dignamente. E é por isso que nós votamos todos os anos, para que os nossos governantes realizem todas aquelas necessidades que a população precisa para viver. Agora, terminando a nossa aula, vamos para a nossa agenda. Geografia. Faça as atividades das páginas 64 e 65 do livro.
Espero que você tenha compreendido, que você leia com bastante atenção para responder essas perguntas, essas questões, com a ajuda dos familiares. E bons estudos. Até a próxima. Tchau!